Agora, dessa vez, sobre essas expressões. Vamos começar aqui com tão pouco e tão pouco, né? Tão pouco aqui, separado, escrito dessa forma. Então, ele tem um sentido de muito pouco, curto, pouca coisa, algo pequeno, escasso. Então, ele dá ênfase ao pouco. Estudei tão pouco que nem vou fazer a prova. Então, tá claro aqui para você qual que é o objetivo, qual que é o sentido dessa frase. Tá? Tão pouco, ele dá ênfase ao pouco. É realmente pouco, ele estudou pouquíssimo. Tá? O tão pouco, aqui com M e junto, ele dá a ideia de também não ou nem. Ou seja, não fez isso nem aquilo. Vamos ver? Exemplo. Não estudou, tampouco trabalhou. Então, ele não fez nenhuma coisa nem outra. Né? Ele nem estudou e nem trabalhou. Ele nem estudou, nem viu televisão. Ele nem trabalhou e nem fez a lição de casa. Então, nem estudou, não estudou, tampouco trabalhou. Então, dá para perceber que o sentido, o objetivo dos dois termos são bem distintos, são bem diferentes. O tampouco ele dá ênfase ao pouco e o tampouco ele dá a ideia de também não, ou nem aquilo, nem não fez isso, nem aquilo. Tá bom? Vamos para o próximo. Agora aqui nós temos onde. Onde significa no lugar e equivale a em que, no qual. Então, exemplo, aqui, o exemplo do nosso mapa. O bairro onde fica a editora. A editora fica no bairro. No. Tá? Então, onde, nesse caso, o bairro onde fica, significa a localização. Onde fica, de fato, aquela editora. Já o termo aonde significa ao lugar. Exemplo aqui do nosso mapa. A casa aonde iremos? Iremos à casa, nesse caso é craseado, tá? Então ele dá essa ideia ele dá a ideia do lugar, né? Aonde ele está se referindo àquela localização, aquela casa, a casa aonde iremos. Vamos para os outros exemplos. Então, o seção com C, começando com C e 2S, é o ato de ceder. Tá? Então, exemplo que nós temos aqui. A cessão de terras não será feita pelo governo. É o ato de ceder. Aquelas terras elas poderiam ter sido cedidas, mas nesse caso elas não estão sendo cedidas. Então, a cessão de terras não será feita pelo governo. Tem a figura aqui de um acordo. Então, vamos a um outro exemplo. A cessão excessiva dos pais em relação ao pedido dos filhos pode interferir negativamente na educação das crianças. Nesse caso aqui, está se referindo ao que os pais frequentemente cedem para os filhos. Dão brinquedos para os filhos, deixam os filhos brincar até tarde da noite. Então, é o ato de ceder aquilo que os filhos, nesse caso, de acordo com a frase, estão pedindo. Tá? Então, essa cessão escrito com C e 2S é o ato de ceder alguma coisa. Tá? Agora, a palavra cessão escrita começando com S e 2S significa reunião, encontro. O nosso exemplo aqui do nosso mapa, a sessão de cinema começará às 8 horas, ou a reunião, ou se referindo à reunião, nesse caso se referindo ao encontro, o cinema. Vou dar outro exemplo aqui, acompanhe comigo. Vou hoje a uma sessão de fisioterapia. É um encontro. Então, sessão, escrito começando com S, 2S, significa encontro, reunião. Vamos para o outro caso aqui agora, que é a sessão começando com S cedilha, tá? Que é uma parte ou divisa. Então, li a notícia na seção de esportes. Então, ele leu a notícia no jornal. Esse jornal traz várias partes, né? Vários segmentos de notícia, como economia, política, esporte. Essa notícia que ele leu foi na seção de esporte, na parte de esporte, no segmento da revista, do jornal, do site que fala sobre esporte. Então, na parte. Vamos procurar outro exemplo aqui, acompanhe comigo.
Vamos procurar a seção responsável pelo recebimento de documentos. Numa empresa, existem vários departamentos, na empresa existem vários setores, várias divisões, e ele vai procurar a seção responsável pelo recebimento de documentos. A parte da empresa que lida com o recebimento de documentos. Então, seção escrito começando com S, cedilha, significa parte ou divisa. Pode ser entendida como departamento, divisão, setor. Ok? Então, essa foi mais uma das nossas aulas. Vamos para frente.